Então eu trouxe para vocês um vídeo para vocês entenderem qual que é o impacto dessa prótese. Então, quando ela é feita assim, o paciente apresenta essa movimentação. Então, os pacientes têm ficado muito felizes. Essa aqui é uma Dona Maria também, ela apresentava uma cavidade anoftálmica por um tumor, ela tinha feito uma cirurgia de um enxerto e ela fazia anos já, ela estava desacreditada que um dia ela ia receber a prótese, né? Porque como não tinha esse serviço, os pacientes acabavam não fazendo prótese. Então, aqui foi feita a moldagem, né? Nesse caso aqui a gente usou uma moldeirinha para prótese ocular, para moldagem ocular mesmo, ela é feita por impressão 3D. Aqui é a pintura da íris, aqui é o posicionamento, ela tinha um olhinho bem pequenininho, né, então ficou com pouca esclera, mas a gente conseguiu deixar uma simetria bem até que razoável. E aqui a paciente, ela já usava óculos com a prótese finalizada. Então a paciente hoje, ela usa a prótese todos os dias, não vive mais sem, ela volta lá no nosso serviço para fazer as manutenções, o polimento, e ela está super feliz, bem satisfeita. Aqui é uma outra paciente, a Geisla, ela é uma paciente que nasceu com microtia. Essa paciente recebeu os implantes na sexta-feira, foram os primeiros implantes para pacientes com microtia realizados pelo SUS, aqui no Paraná. Então a paciente apresenta uma má formação, ela nasceu com uma má formação e ela já tinha feito várias cirurgias estéticas para tentar reconstruir essa orelha. E aí ela tinha uma orelha aqui com uma cicatrização com uma fibrose, né? Ela não tinha não ficou muito satisfeita, porque esses pacientes eles buscam sempre uma simetria com a outra orelha. E aí a gente fez uma prótese para ela. Num primeiro momento ela queria remover tudo esse remanescente dela e fazer os implantes, mas como ainda não fazíamos implantes e o serviço estava bem no começo, então a gente fez uma prótese parcial para ela, foi instalada, foi entregue até durante a pandemia. Aqui a prótese, ela quis pôr um piercing, porque ela já tinha um piercing do outro lado, e ela colava essa prótese por cima desse remanescente. Né? Esteticamente ficou bom, ela colava de manhã, tirava à noite, mas claro que é difícil, porque ela tinha uma estrutura muito grande ali, com uma fibrose, todo dia ficar colando, tirando, aí ela tinha o cabelo também que cresce por cima, o que atrapalha muito na colagem. Ela optou agora, então, junto com o Dr. Renato Freitas, que é o cirurgião plástico dela, foi optado, então, por remover todo esse fragmento, todo esse remanescente, inclusive o lóbulo que era dela, né? E foi colocado, então, 2 implantes. Ela já fez uma parte estética ali junto com o Dr. Renato. Quem colocou os implantes foi o Dr. Leandro Kuppel, junto com a doutora Paola. E agora, futuramente, a gente vai fazer, então, a instalação de uma barra e a prótese com os implantes. Esse outro paciente aqui, ele já tinha sido reabilitado, ele é do Paraná, e ele tinha sido mandado para o Oncocentro, e lá eles fizeram 2 implantes. E ele acabou perdendo a prótese, na pandemia ele não podia usar máscara, ele tinha que prender a máscara ali naquele metal, na barra. Então ele acabou sendo encaminhado para nós, ele procurou, a gente logo que inaugurou o serviço fez uma reportagem na RPC, ele viu essa reportagem, foi na unidade de saúde, a unidade de saúde encaminhou ele para nós. E aí nós fizemos a prótese para ele em cima desses implantes que ele já tinha. Então aqui é a parte interna da prótese com os clips e ali a parte externa já com a pigmentação extrínseca de acordo com a pele do paciente. E aqui a prótese em posição, paciente na vista frontal, vista lateral, usando a máscara ali, que ele falou que foi o que melhorou muito para ele, porque ele tinha que prender ali na barra, enroscava, todo mundo ficava olhando, né, chamava mais atenção. Então aqui é a prótese, numa vista mais próxima, né, a gente faz a pigmentação intrínseca para deixar o mais característica possível e tentar disfarçar o máximo possível essa prótese. Essa aqui foi a prótese, uma das próteses maiores, foi a primeira prótese óculo-palpebral que foi feita no serviço também, na Dona Maria, ela também é do Hospital Erasto Gettner. Ela sofreu uma cirurgia de um tumor bastante avançado, no estágio bem avançado. Ela perdeu toda a maxila dela superior, perdeu parte da face, da órbita também, do olho, tudo, globo ocular. E foi feita então uma cirurgia de estética reparadora nela e depois ela foi fazer a prótese com a gente. Ela já tinha alguns implantes, então ela tinha 3 implantes do lado esquerdo e aí a gente fez então uma prótese tipo protocolo para ela, usando esses 3 implantes do lado direito. E na região facial a gente fez essa prótese óculo-palpebral, que assim, ela não tinha muita profundidade, a gente teve que fazer uma prótese bem fina, com uma lente escleral ali bem fina, mas que
mudou muito a vida dessa paciente, né? Porque ela sai de uma questão de mutilação para uma questão quase de simetria e harmonia facial. Aqui é só para mostrar para vocês que em alguns casos a gente faz pelo método analógico, que é o método de enceramento e escultura. Então, esse caso a gente acabou fazendo por esse método. Vou mostrar para vocês um pouquinho da tecnologia que a gente também usa lá no hospital. Então, aqui é só para mostrar a escultura em cera junto com plastilina e depois a peça final. Né? A gente tenta colocar cílios, tenta colocar sobrancelha, pelos ali, para deixar o mais parecido e mais realista possível. Alguns casos a gente tem tentado usar da tecnologia 3D para fazer então uma otimização do resultado. A gente tem 2 impressoras lá, uma de filamento e uma de resina. Uma foi doada por um ex-paciente, que é o Diego, que é dono de uma loja de impressoras 3D, que a gente super agradece ele, né, que ele doou uma impressora pra gente. E a outra foi doada junto com a professora Maria Elisete, lá da Unesp, de um projeto que a gente atende de mulheres mutiladas. E aí a gente conseguiu comprar essa impressora para a gente poder otimizar e melhorar os resultados das nossas próteses. Então, essa indústria 4.0, junto com a manufatura aditiva, pode favorecer de que forma? Então, a gente pode usar escaneamento facial, a gente não usa porque a gente não tem scanner. Fotogrametria, no começo a gente usava bastante fotogrametria, que são uma sequência de fotos, onde a gente depois consegue fazer então um planejamento virtual desse paciente. E hoje a gente usa praticamente só tomografias computadorizadas, com janela para tecidos moles, e a partir dessas imagens DICOS a gente faz a reconstrução 3D. E aí a gente faz então um planejamento virtual, modelagem no computador e impressão em diferentes materiais. Então a gente pode imprimir uma orelha, a gente faz, por exemplo, quem não tem uma orelha, a gente duplica aquela orelha. Acho que tem aqui, ó, que é uma orelha do paciente. Então a gente pega uma orelha do lado esquerdo, faz o espelhamento para o lado direito, adapta naquela região, faz a impressão e usa essa orelha de guia para a escultura final da prótese. E aí ela já tem o mesmo tamanho, o mesmo formato do outro lado, então isso ajuda demais, porque a gente não precisa ficar esculpindo desde o começo. Aqui a gente também usa da impressão 3D para impressão do biomodelo. Então esse paciente aqui, o seu Antônio, a gente não consegue moldar ele, porque ele não tem maxila nenhuma. Se a gente vai tentar moldar, o material de moldagem entra ali, a gente daí não consegue remover e depois pode causar comprometimento para o paciente. Então, e fora que como ele não tem maxila, a língua fica movimentando ali para fora. Então, o que a gente fez? Fez uma tomografia e imprimiu o biomodelo. E aí a gente fez uma adaptação da prótese no biomodelo e depois direto no rosto do paciente. Esse paciente ele recebeu uma primeira prótese, eu não trouxe aqui o caso, porque foi só uma prótese que a gente chamou de curativo personalizado para proteção, e esse foi um caso que teve miíase e que entrou mosca, ele perdeu grande parte dos tecidos ali, e aí agora ele vai fazer uma cirurgia no Hospital do Trabalhador para fechar um pouco melhor essa cavidade, para a gente poder fazer a prótese. Aqui é um outro caso de tecnologia mostrando então as 3 fases, né? A paciente ao vivo, a tomografia com janela para tecidos moles já num 3D e embaixo a moldagem em gesso. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, vocês têm impressora, tudo tem tomo, por que vocês não fazem todos os casos digital? Eu sempre respondo que é porque lá a gente só tá eu e a doutora Paola. Para fazer os planejamentos virtuais a gente requer tempo no computador. Como a gente tem muitos pacientes, a gente acaba tendo que otimizar a demanda, a gente quer entregar e finalizar os casos. Então, realmente, quando o paciente chega para nós, a tomografia não é lá no hospital, a tomografia é lá no Hospital do Trabalhador. O paciente vem, às vezes, de outra cidade, viaja 5, 6 horas. Aí, se a gente não começar já, a gente teria que, então, se a gente não moldasse o paciente já numa primeira consulta, ele teria que vir numa outra viagem para fazer a tomografia. Então, a gente acaba, nesses casos, usando muito da parte analógica mesmo. A gente molda, a gente faz a escultura, justamente para melhorar a questão de locomoção e viagens do paciente e facilitar para o paciente. Mas claro que a gente gostaria muito de ter um scanner, escaneava e já ficava com as imagens e quando ele voltasse numa outra consulta já estava com a escultura pronta, né? Facilitaria demais a nossa vida, com certeza. Mas a gente está tentando conciliar os 2 métodos de confecção, o analógico convencional com o tecnológico virtual. E para finalizar então a aula eu sempre trago uma imagem com uma frase junto com a paciente, que foi a Maria, uma paciente que é muito importante para mim, que foi a paciente que me ajudou muito a montar esse serviço. Então as próteses bucomaxilofaciais em pacientes oncológicos,
além dela restabelecer a função, a estética e a obturação da área mutilada, ela proporciona para o paciente fonação adequada, confiança e autoestima. E além disso, ela otimiza a qualidade de vida desse paciente e auxilia na sua reintegração na sociedade e na família após a cura desse câncer. O paciente não quer só estar curado, ele também quer estar vivo na sociedade, não adianta ele estar curado em casa. Por isso que é super importante quando o paciente, quando teve a inauguração desse serviço e que agora isso está num fluxo já estabelecido nas prefeituras, os pacientes já estão vindo para nós lá no interior do Paraná e cidades bem distantes, principalmente as próteses oculares, que não tinha, e agora a gente está fazendo isso de rotina lá no serviço. E eu acho que eu sempre falo que essa especialidade é uma odontologia além da boca, né? Porque é o que a gente menos... Claro, a gente faz as próteses obturadoras também, mas a gente não faz restauração, a gente não faz prótese fixa, a gente não faz a parte básica da odontologia, mas que a gente precisa muito disso. Então, assim, as unidades básicas de saúde, os cirurgiões dentistas que estão na unidade básica, a gente precisa muito de vocês também, porque quando o paciente requer uma prótese intraoral, a gente precisa que ele seja reabilitado e feito uma adequação do meio na unidade básica. Então a gente precisa ter essa troca. Eu dependo dos dentistas, das unidades básicas e das especialidades também. E vocês podem mandar os pacientes para nós para fazer essa reabilitação, porque isso dá para o paciente esperança, resgate, aceitação, amor próprio. Ele volta a se olhar no espelho, ele volta a namorar, ele volta a beijar. Então isso é bastante importante. A gente escuta muitos relatos que ele estava curado, mas ele não tinha condições de namorar, por exemplo, e agora ele tem. Então isso que é a volta do paciente mutilado para a sociedade com qualidade de vida. Isso dá coragem para o paciente para enfrentamento da vida após a cura do câncer, que é uma doença que judia demais. Hoje todo mundo tem alguém na família ou conhece alguém que sofreu de câncer e sabe o quanto o câncer acaba causando um trauma muito grande, uma mutilação importante nesse paciente. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Conselho, né, de ter me convidado para vir aqui falar do nosso serviço e dessa especialidade que eu faço com muito carinho, com muito amor, me dedico bastante, grande parte da minha vida para essa especialidade. Gostaria de agradecer as instituições que me formaram, que é a Universidade Federal do Paraná, onde eu comecei a graduação e depois finalizei no meu pós-doutorado. Agradecer ao Hospital Erasto Gettner e toda a equipe, o Dr. Sassi, o Dr. José Luiz, Fernando, Juliana, Isabela e todos os residentes que sempre me ajudaram em fazer essas próteses de forma voluntária. E ao Hospital de Reabilitação, que acolheu e acreditou nesse projeto e que fez esse serviço junto com o Dr. Gessi, especialmente ao Dr. Gessi, que é o diretor, e toda a equipe da cooperativa, a Carol, que ajuda muito lá, e a Andréia, que é a diretora ali da parte do nosso hospital, o Dr. Ivan, que acreditaram nisso e que a gente começou do zero, né, com uma sala pequena. Agora a gente já tem um ambulatório, a gente já tem as impressoras e que o hospital está com um paciente agendado até o final do ano quase já, com bastante paciente, com bastante prótese entrega. Então, muito obrigada a todos que estão aqui me escutando. Um agradecimento especial também à doutora Paula Corso, que é bucomaxilo e que não fazia prótese, que eu disse para ela, venha fazer comigo, venha trabalhar, que eu tenho certeza que você vai gostar, e que hoje ela faz muito bem as próteses e que a gente não vive uma sem a outra, numa parceria bem única, junto com as alunas lá da Federal que estão nos ajudando, os estagiários, não só as alunas, tem um estagiário também que é o Lucas, o Dr. Cassius que manda os pacientes para mim, e a todos vocês, cirurgiões dentistas, que estão encaminhando, porque a gente vive do encaminhamento, né? O paciente não vai sozinho, ele precisa ser encaminhado. Então, qualquer paciente que apresentar uma necessidade de prótese buco, tanto extra quanto intraoral, do SUS pode ser encaminhado via Unidade Básica de Saúde para o serviço de prótese facial reconstrutiva, que fica dentro do Hospital de Reabilitação. Muito obrigada a todos vocês. E como forma de agradecimento, então, aos estagiários da Universidade Federal do Paraná que acompanham a gente aqui desde o início do serviço, vamos deixá-los encerrar o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo.